Bom, a gravação já começou, já? Beleza? Só não tem vinheta. Ainda. Fala, galera. Boa noite. A gente está dando início ao nosso Jovem Cast, né? Primeiro episódio, creio que será o início de uma jornada no nosso distrito. E hoje nós vamos falar sobre uma dupla que está em alta na sociedade, que é o cérebro e o intestino, né? O que essa dupla faz, o que uma coisa tem a ver com a outra, e também está ligado muito à ansiedade, né? Tema que a gente tem abordado bastante, não só nas nossas igrejas, mas também no nosso dia a dia, né? Com as pessoas que a gente convive, é algo que a gente escuta bastante, e às vezes a gente não sabe o que causa uma ansiedade, e o que pode acarretar um problema no nosso intestino. Às vezes a gente acha que tudo é relacionado só à comida, mas hoje a gente vai descobrir que não. E aí, nós estamos aqui com o nosso amigo. É isso aí. Ele vai falar um pouquinho também sobre... Já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Pois é, tem tudo a ver com o que a gente sente, pensa e surta de vez em quando, né? E como ele está por trás daquela ansiedade marota que nasce do nada, né? A ansiedade pega a gente sempre de surpresa, né? Não é nada planejado, é algo que acontece, mas ela sempre está acarretada de outras situações do nosso cotidiano. E aí a gente vai dar início ao nosso bloco 1, que é sobre o eixo intestino e cérebro. E para isso nós vamos chamar o psicoterapeuta Jefferson Alves, que também é professor de história, pastor, teólogo, pai, esposo. Seja bem-vindo. Deixar ele se apresentar. Valeu, um pouquinho, gente. Também. Obrigado, jovens do Distrito de Realengo. Sou isso aí que ele está falando. E também, por misericórdia e graça de Deus, nós começamos com... Estava incentivando uma jovem aqui. Nós começamos no mestrado, né? Mestrado em Ciências da Religião. Graças a Deus, o primeiro semestre, e nós vamos trabalhar o tema fé, favela e ansiedade. E vamos analisar a atuação da Igreja Metodista frente às pessoas que são da Igreja Metodista, elas vivem em situação de vulnerabilidade social e enfrentam o transtorno de ansiedade. Esse é o tema da nossa pesquisa. E para começar, vamos entender esse tal de eixo. Não é papo de ficção científica, não, né? É ciência pura. Então, fica à vontade. Ok. Então vamos lá, vamos entender um pouco esse eixo, né? Vamos entender um pouco sobre qual a proposta disso, o que está acontecendo com o povo. Antes de começar, eu vou abordar três pessoas aqui, né? Vou trazer 3 pessoas para o nosso debate. Ao longo da conversa, eu vou falar sobre essas 3 pessoas, que são pessoas cruciais para nós entendermos o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com jovens, o que está acontecendo com a nossa sociedade. A primeira pessoa que eu quero trazer para esse papo é um homem chamado Ivan Pavlov. Muita gente não conhece, mas é um cara extremamente importante para nós entendermos o que está acontecendo conosco. Ivan Pavlov foi um fisiologista russo do início do século XX. E esse cara, ele é um prêmio Nobel da Paz, e o prêmio dele, se eu não me engano, fala sobre digestão. E ele estava estudando, olha que interessante, ele estava estudando as enzimas da saliva de cachorros. E nessa dinâmica de estar estudando as enzimas da saliva do cachorro para estudar a digestão, ele descobriu como aqueles cachorros foram condicionados pela dinâmica do dia a dia. Vamos lá, ele tinha que, em determinado momento, o cachorro tinha que babar, né? Tinha que babar para ele examinar a baba do cachorro, e ele percebeu que no momento em que ele acendia uma luz, o cachorro começava a babar, porque logo em seguida ele vinha com a comida, né? E ele percebeu que quando ele mexia no sino, acendia a luz, tinha toda uma sequência, o cachorro já começava a babar antes da comida. E ele percebeu como aqueles cachorros estavam condicionados. Mexer na chave, abrir a porta, acender a luz, mexer no sino, o cachorro já estava babando. Por quê? Ele sabia que logo em seguida viria o alimento. E então Ivan Pavlov descobriu aquilo que chama-se condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Ele descobriu, meio que sem querer, como a nossa mente, a mente do mamífero, ela pode ser
condicionada, dependendo daquilo que vai acontecer. Eu estou falando isso para que a gente possa entender um pouco como a nossa mente funciona, voltado à questão da ansiedade, né? Como a nossa mente funciona. Funciona da seguinte forma, gente. Nós vivemos num mundo perigoso, beleza? O mundo é perigoso, né? Hoje em dia está perigoso. Não, o mundo sempre foi perigoso. Então vivemos num mundo perigoso e nós precisamos de um sistema de defesa diante de todo esse perigo. A verdade é essa. Qual o sistema de defesa que o nosso corpo tem? A ansiedade. Ô pastor, pensei que a ansiedade fosse má. É um sistema de defesa? É um sistema de defesa. Como ela funciona? Vamos lá. Imagine que você está caminhando na rua, meia-noite, está passando aqui na rua, sozinho, vem 2 malucos numa moto, capacete, 2 homens numa moto. E aí, gente, o que acontece? Os caras estão de moto. Já fiz essa pergunta e ela falou a mesma coisa. O que acontece? Os caras estão de moto, você olha, você sabe, já está gravado em você o que pode acontecer. Por quê? Porque você já viu esse quadro em diversos momentos na sociedade. Você está gravado na tua memória, você sabe o que pode representar 2 malucos numa moto, correto? Meia-noite, vindo na tua direção. Está gravado. Coisa boa não vai ser. É depois das 11, né? Pois é. Então, o que acontece? Você precisa se preparar para fazer o que ela acabou de falar. Perna para que te quero. E como vai funcionar isso no seu corpo? O seu corpo precisa se preparar. O teu sistema nervoso sabe que aquilo representa um perigo. Já aconteceu várias vezes, ou você já viu. Aquilo ficou gravado em você. Olha como é o condicionamento mental. Está gravado. Então, o quadro onde você está, à noite, sozinho, mais de meia-noite, escuro, 2 homens numa moto, está dizendo a você que coisa boa não vai acontecer. Então, o teu corpo, o teu sistema nervoso vai te alertar para que você possa ter condições de fugir ou lutar daquela situação. E como isso acontece? Como o teu sistema nervoso faz para isso acontecer? Te deixando em alerta, te deixando ansioso. Como isso acontece? Tem um neurotransmissor chamado glutamato. Eu vou falar alguns neurotransmissores aqui, né? Os principais, vou chamar de principais. Mas tem um neurotransmissor chamado glutamato, que quando você está diante de um perigo, ele é lançado no teu sistema nervoso, é lançado no teu corpo, e os teus neurônios, eles se excitam. Excitado, ou seja, você começa a acelerar. O glutamato faz isso. Logo em seguida, teu sistema nervoso simpático, não falei o nome, né? A parte do sistema nervoso que deixa a gente alerta é o sistema nervoso simpático. Logo em seguida, o sistema nervoso simpático, ele dá uma ordem para ser lançado em você a adrenalina, é um outro neurotransmissor. E o que a adrenalina faz? Você está diante de um perigo, tem que lutar ou fugir, correto? Então, o que a adrenalina faz? A adrenalina, ela vai acelerar a tua visão, tua pupila, procurando perigo, vai acelerar a tua respiração, vai acelerar o seu coração, vai acelerar o seu pensamento, na verdade já está acelerado por conta do glutamato, para que você possa lutar ou fugir daquela situação. Olha que coisa interessante. E aí o que ela vai fazer também? Ela vai fazer com que o teu sangue, teu fluxo sanguíneo, saia das extremidades e vá para os grandes músculos. Por quê? Porque você tem que lutar ou fugir. E por que a tua respiração, ela... para oxigenar o sangue, para o sistema funcionar. Então o sangue sai das extremidades, vem para os grandes músculos, porque tem uma situação perigosa, você tem que lutar ou fugir daquilo. É o seu corpo se preparando para colocar você em luta ou fuga. Isso é ansiedade, ok? É o primeiro passo. Por que muitas pessoas começam a suar frio diante de um perigo? Porque esse processo ele é tão rápido, é tão avassalador, que seu corpo pode superaquecer. Você vai suar para poder resfriar a máquina. E não entrar num colapso, não ter uma febre. Tem que lutar ou fugir. Você precisa estar bem. Beleza? E por que muitas pessoas que passam por um momento de ansiedade têm aquele peso no peito? Assim, eu vou infartar, aquela coisa toda. Porque o nosso sistema nervoso simpático, ele lança um outro neurotransmissor também, chamado noradrenalina. E o que ele faz? Ele diminui a espessura das nossas artérias. Porque está passando muito sangue naquilo ali, uma artéria pode romper. Para ela não romper, precisa de noradrenalina. A noradrenalina vai diminuir a espessura das artérias. Então, vai ficar uma pressão de fora para dentro da artéria e de dentro para fora, porque tem sangue passando. Então, a pressão fica alta. Aí a pessoa tem pressão alta. Como essa parte aqui é toda vascularizada, tem muitas artérias,
A gente sente essa pressão, porque está tudo diminuído, então tem muito sangue, adrenalina passando, noradrenalina diminuindo, muito sangue passando, a coisa está acontecendo, peso no peito, porque diminuiu as nossas artérias. Só abrindo um parênteses aqui, para a galera entender como isso é importante, principalmente para os homens, para as mulheres também, mas como isso é importante, como o estresse e a ansiedade lança a noradrenalina e ela diminui a espessura da artéria, isso implica até no casamento, na parte íntima do casamento. Por quê? Para ter intimidade, precisa haver ereção. Para ter ereção, precisa o sangue chegar no pênis. Como o sangue vai chegar no pênis se a espessura da artéria diminuiu? Então o homem começa a ter disfunção erétil. Olha onde vai a questão. E a mulher? Para a mulher estar bem, ter prazer, ela precisa estar com a questão vaginal dela cheia de sangue também. Uma mulher estressada, diminuiu a artéria com noradrenalina, não quer ter intimidade. Por isso que muitos casamentos passam por dificuldade, é pelo estresse. Tudo bem até aqui? Para a galera que é casada, vão tirar o estresse para não dar um em casamento. A dar lugar ao mistério. É uma verdade, é uma verdade. E aí tem essa sequência, né? Você vai lutar ou fugir, então isso te deixa acelerado. Ok? Qual outro ponto que acontece? Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também. Um outro ponto que acontece, que é muito importante, que eu não posso esquecer, é a inserção de um neurotransmissor, mas um hormônio chamado cortisol. Nesse processo que a pessoa está em perigo, está vivendo toda essa aceleração diante de um perigo, é lançado em nós cortisol. Lançado onde? No intestino. Opa! Por que é lançado o cortisol no intestino? Porque ele é liberado de lá. É liberado lá porque ele, no cortisol é lançado e lança também glicose. Sabe quando você está fraquinho assim, está meio sonolento? Se você comer alguma coisa doce não volta, não fica esperto de novo? Então a glicose faz isso, te dá força. Então, diante de um perigo, você tem que ter aceleração e força. Além do cortisol, o que é lançado também? É lançado o anti-inflamatório no teu intestino. Porque é uma situação perigosa. Você tem que lutar ou fugir. Pode se machucar. Então, o que tem? Anti-inflamatório. Olha como tudo é perfeito. E é como nós estamos num ambiente aqui cristão, né? Eu também sou pastor. Olha como Deus é perfeito. Está tudo certo. O pessoal fala, então a ansiedade é... Ansiedade é isso. Isso é ansiedade. Tem um perigo, o teu corpo se prepara para lutar ou fugir daquele perigo. Só que, pois não. E todos esses processos que você está explicando, eles acontecem ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Rápido. Muito rápido. Pá! Muito rápido. Muito rápido. Né? Claro que eu vou falando assim, parece que agora é ela... Não, vamos lá, é tudo funcionando ao mesmo tempo. E vou voltar a Ivan Pavlov. Porque quando você se depara com algo perigoso que marcou a sua vida, aquilo vai ficar gravado. Lembra do Ivan Pavlov? Ficou gravado na tua mente. Então, a nossa mente, nosso sistema nervoso, nossa mente, né, não sabe o que é real e o que é verdade. Sabe aquilo que você está imaginando, algo assim, nem aconteceu, você começa a sentir. A mente não sabe o que é real, nem aconteceu, não é real. Ela já está colocando o seu corpo para funcionar como se estivesse ali, como se já fosse concreto. Então, como aquela experiência ruim, aquela experiência traumática está gravada, o que acontece? Se teu sistema nervoso encontrar alguma coisa em outro momento parecido com aquilo que aconteceu, teu sistema nervoso vai achar que está acontecendo de novo. Então o que ele vai fazer? Te coloca de novo em alerta. Era aquele famoso gatilho, né? Exatamente. Fazer uma pergunta? É. Vem aqui e faz a pergunta então. Ele me deu aqui, ó. Te deu? Não, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Vem aqui. Libera aí para ela. Libera aí para ela. Ó, aí, ó, de frente aí, ó. Libera para ela vir. Vai aparecer Senta aqui no nosso estúdio. Senta ali e fala. Senta ali e fala. É. A senhora se apresenta aí, fala pra gente seu nome. Eu sou a Clô, ninguém me conhece, né? Boa noite. Fala aí, Clô. Olha só, deixa eu falar um negócio. Você estava falando aí de sensação de ansiedade e tudo. E quando dá essas sensações, sem passar por medo, sem passar por nada. Muitas das vezes eu estou dentro do trem, eu pego o trem em Deodoro, 5h25, para ir sentada, porque aí ele sai dali, sai vazio. Aí começo, estou suando frio,
está dando taquicardia, está dando não sei o quê. Tem épocas que eu tenho isso direto. Aí o pessoal, está passando mal? Tem uma senhora aqui desmaiando. Já por várias vezes mandaram o maquinista parar o trem, me tiraram, botaram na plataforma para me dar água até eu melhorar, para depois botar no trem de novo. E o neurologista disse que não sabe o que é. Toma Rivotril. Eu não vou ficar tomando Rivotril assim, igual maluca toda vez. Então, é também um sintoma de ansiedade. E nessa hora, dá o taquicardia, dá vontade de vomitar, dá aquele enjoo. Não é vontade de vomitar, dá o enjoo. E a barriga fica... Mas não dá vontade de ir no banheiro, não. Fica coisa, aquela movimentação toda. Por que que... Mesmo sem ter, assim, uma situação difícil, acontece assim, de uma hora para outra? Vamos lá, ótima pergunta, viu? Obrigado pela sua contribuição. Eu vou te responder dando um exemplo de um jovem que eu atendi. Desse jeito, vamos lá. Estava eu no consultório com esse jovem, ele sentado, e eu estava naquele momento conversando com ele, e ele me falou, Jefferson, estou tendo uma crise de ansiedade agora. Eu falei, por quê? Olha o que ele respondeu, por causa do ar-condicionado. Aí você pensa assim, como assim por causa do ar-condicionado? Pois bem, aquele jovem, durante a infância, ficou internado durante muitos anos, internado no hospital. Tem ar-condicionado no hospital? O barulho do ar-condicionado do meu consultório era similar ao barulho do ar-condicionado do hospital. Então, aquele som foi captado pelo sistema nervoso simpático dele e disse para ele que ele estava numa situação perigosa. O que eu quero dizer é cores, som, cheiro, situação, qualquer coisa, gente. Alguma coisa que o sistema nervoso identificar igual ou parecido com o que aconteceu, por exemplo, está andando à noite na rua, qualquer coisa que o sistema nervoso identificar que é igual ou parecido com aquilo, ele vai codificar que está acontecendo de novo. Entendeu? Então, certamente, alguma experiência, pode ser no trem, pode não ser, pode ser um ambiente fechado, pode ser, não sei, alguma coisa, o teu sistema nervoso simpático está identificando que aconteceu com você, que você viveu, pode não estar na memória, mas aconteceu com você, que você vivenciou e teu sistema nervoso está identificando. Vou contar aqui só... Engarrafamento, eu não suporto engarrafamento, vai, pum, cai logo. Beleza. Então, vou contar uma experiência que eu vivi, né, aqui para vocês, que eu vivi. Eu tinha esquecido disso, isso sumiu na minha cabeça. Vamos lá. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha madrinha me mandou sair de Senador Camará e vir aqui em Padre Miguel para pegar um dinheiro com o compadre dela, eu e meu primo. Chegando aqui, ele morava num desses prédios, e aí, estando lá, ele pegou minha mão e passou na parte íntima dele. Eu tinha 14 anos, aquilo... Eu fui embora, nunca falei nada daquilo com ninguém. Mas eu também nem lembrava. Há 3 anos e meio atrás, isso veio como uma imagem assim na minha cabeça. Ó, numa quarta-feira, 7h15 da noite. 7h30, o que tem aqui na igreja? Culto. 7h15 eu estava tendo uma crise de ansiedade lá no gabinete. 3 anos e meio atrás. Eu não lembrava disso. O que eu fiz? Parei e fiz todo um procedimento comigo mesmo para aquilo passar. Aí eu entendi porque eu detestava esses prédios aqui de Padre Miguel. Eu nunca entendi por que eu detestava esses prédios. Sempre tem um gatilho, né? Sempre tem. Entende? Está respondido a sua pergunta? Então, certamente, pode não estar na sua memória. O que se deve fazer? Buscar tratamento para poder identificar, ir até aquilo que aconteceu, e vou falar sobre isso daqui a pouco, e dessensibilizar aquela memória que está gravada em você. O meu sobrinho falou para mim, eu já observei que quando o ar está bem fraquinho, quando o ar-condicionado está bem fraquinho, você começa a passar mal. Tem que botar um ar forte para sentir frio, que aí você não passa mal. Eu digo, não tem nada a ver. Tem sim, quando o ar fica só ventilando, eu já percebi que você começa a ficar pálida, começa a suar frio, você passa mal. Entende? Clô, Muito obrigado. Produção vai levar a senhora lá? cuidado aí, hein? Pegando esse gancho... Fernando quase morreu ali agora. Pegando esse gancho aí que a Clô falou, tem até um lado bom, né? Assim, tem alguns exemplos. Às vezes eu tô tendo dificuldade de dormir, barulho de ventilador me ajuda. Barulho de chuva, também tem um lado bom, né? Vamos falar sobre isso. Dá para dizer que o que a gente come afeta diretamente no nosso humor? Tá. Vamos lá, vou chegar lá.
ok? Dito o que eu falei aqui, tentando responder um pouquinho a nossa irmã, esse fato que nós vivemos fica gravado na nossa cabeça, ok? Agora imagina você vivendo a vida inteira com vários fatos gravados na sua cabeça e tendo esse efeito, esse mesmo efeito, com alguma situação que aconteceu. Então aí, a ansiedade que era para te proteger, já que ela é acionada por alguma coisa, qualquer coisa que foi semelhante àquilo, a ansiedade que era para te proteger, agora tornou-se um transtorno. Por quê? Nós vivemos um monte de coisa ruim ao longo da vida, está tudo gravado, e o nosso sistema nervoso o tempo todo está dizendo que nós estamos em perigo. Então, o tempo todo vivenciando esse tipo de efeito no nosso corpo, torna-se um transtorno. Por isso, nós falamos sempre de transtorno de ansiedade. Tenho ansiedade. Bom, ansiedade é normal, mas o transtorno de ansiedade é tudo aquilo que está gravado, todo o medo que está gravado em você ao longo da sua vida, fazendo esse ciclo o tempo todo. E quando você tem esse ciclo o tempo todo gerando em você, o tempo todo você vai ter adrenalina, glutamato, noradrenalina e cortisol. Então não tem como a pessoa se concentrar, não tem como a pessoa ficar tranquilo. Como é que a pessoa vai parar? Como a pessoa vai se concentrar e relaxar? Não tem como, porque a todo instante tem alguma coisa dizendo que está em perigo e vivendo essa aceleração. E o cortisol, se ele for lançado durante muito tempo, se ele for liberado durante muito tempo no nosso intestino, ele começa a inflamar o intestino. Lembra que ele lança um pouco de anti-inflamatório? Agora, se ficar ali o tempo todo, ele começa a inflamar o intestino. E aí, gente, o que nós precisamos aprender aqui é que tem um eixo que se chama, faz essa ligação, eixo chamado nervo que pega do nosso sistema nervoso central até o intestino. Então, o que acontece no nosso sistema nervoso central é comunicado no intestino. O que acontece no intestino é comunicado no sistema nervoso central. Beleza? Show de bola? Agora, imagine ter um intestino inflamado. O que vai ser comunicado no teu sistema nervoso central? Inflamação. É o excesso. Entende? Quando o nosso intestino está inflamado, nós temos Nós temos um acontecimento, um fenômeno chamado no intestino de disbiose. O que é isso? Existem trilhões de bactérias, de vírus e fungos no nosso intestino. Trilhões. Tem um sistema, um ecossistema dentro de nós. Trilhões de bactérias ali. E o pessoal fala de bactérias boas ou ruins, mas vou falar de boas ou ruins, tá bom? Bactéria boa e bactéria ruim, vou chamar disso. As bactérias boas, elas pegam os nutrientes do nosso corpo e faz com que nós absorvemos melhor os nutrientes da comida. As bactérias ruins pegam as toxinas que nós ingerimos e transformam no bolo fecal e elimina. Mas se inflamar, aí esse sistema perfeito entra em colapso. Inflamado, você pode matar as bactérias boas, que estão pegando os nutrientes do seu corpo e fazendo com que seu corpo assimile aquilo. Se você não consegue se nutrir com os nutrientes, se não consegue se nutrir com as vitaminas e com os minerais, teu corpo começa a falhar, porque as bactérias boas que estavam ali morreram, foram eliminadas. O que sobrou? Bactéria ruim. E se as bactérias ruins foram eliminadas, o que vai sobrar ali? Coisas corrosivas. Vai sobrar ali coisas ruins que nós ingerimos. Vai ficar ali. Entendeu? Então aquele ecossistema desapareceu. E aí é muito interessante que esse ecossistema, nós temos trilhões de células também no nosso intestino que formam uma barreira protetora para que essas toxinas não cheguem até a nossa corrente sanguínea. Se a disbiose, se acontecer a inflamação, essa barreira formada por células e por muco, ela é rompida. Então essa inflamação chega na corrente sanguínea. E aí essa inflamação vai para a corrente sanguínea e vai para onde? Para o sistema nervoso central. O que acontece quando chega lá, essa inflamação no sistema nervoso central? Você tem depressão, Alzheimer, Parkinson. Você pode ter inflamação pelo corpo. Você pode ter inflamação na junta, que as mulheres chamam de... Esqueci o nome agora. Inflamação nas juntas. Osteoporose, não? Não, esqueci o nome, eu vou lembrar. Não, nem artrite não, eu vou lembrar. Não, é outro nome. Fibromialgia. A mulher, ela tem fibromialgia, daí, fibromialgia. É uma dor crônica que o médico fala, só vai tomar remédio para dor. Fibromialgia vem daí. Quando isso acontece, cessa a menstruação da mulher.
Quando isso acontece, o cortisol o tempo todo ali, cessa a condição da mulher de gerar vida, ela não consegue gerar. Quando isso acontece, não é feita a digestão, tudo por conta da disbiose. Por quê? Aconteceu um problema agravado aqui o tempo todo. Um problema agravado no sistema nervoso central. Está o tempo todo vivendo, né? Noradrenalina, cortisol, glutamato. Atingiu o intestino, disbiose. Disbiose, as fezes vão empedrar, podem virar pasta ou água. Começam as doenças também do intestino. A pessoa pode ter doença de Crohn, terrível isso, né? Ela pode ter síndrome do intestino irritável, vem daí, tudo daí. Muitas mulheres têm constipação intestinal. Se você não consegue ir no banheiro pelo menos 5 vezes por semana, a cada dia, constipação intestinal. Vou no banheiro, faço bolinha. Constipação intestinal, está começando a disbiose, está entrando em disfunção. Ali aquela situação. Então o estresse é o maior causador disso. O que nós chamamos de estresse? É o transtorno de ansiedade prolongado no dia. A pessoa vai sofrendo assim. E aquela inflamação começa a entrar pela corrente sanguínea, ela vai sofrendo um monte de coisa. O homem cai a testosterona, não consegue ter filho, entendeu? Não come direito, não dorme direito. Então começam várias doenças começam a acontecer na vida da pessoa por conta do estresse por tempo prolongado. Sim, nós falamos muito sobre a questão dos problemas, né, do intestino. E agora a gente quer saber de você o que podemos fazer no dia a dia para manter esse eixo intestino e cérebro funcionando bem. Boa, vamos lá. Primeira coisa que eu trato nas pessoas aí, a pessoa chegou para mim e tal, Jefferson, estou assim, estou sofrendo de ansiedade, depressão, para primeira coisa que eu vou fazer é ouvir a história dessa pessoa, né? Isso tem a ver com terapia cognitivo-comportamental né? Ouvir como é que está essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer. E aí eu vou procurar identificar qual a maior dor dessa pessoa. O que está mais doendo? Porque se ela está vivendo um transtorno de ansiedade, logo, algumas coisas aconteceram com ela. Mas tem aquela dor que está ali primeiro. Eu tenho mania de fazer assim, tá? Porque eu faço muito isso. Anos antes de Cristo, ele observou que os nutrientes que estão no alimento, eles podem e vão te ajudar. Que tipo de alimento nós comemos hoje em dia? Industrializado, ultraprocessado, processado, que não te traz nutriente nenhum. E aí lembra que o intestino da pessoa está em discordância, está em disbiose. O que ele precisa? Entrar, fazer com que a microbiota funcione. E o que é necessário para fazer isso? Colocar o intestino em ordem. Você vai colocar o intestino em ordem comendo hambúrguer e batata frita? É bom. Vai colocar o intestino em ordem consumindo esses óleos de cozinha aí que a gente consome? Isso é veneno. Esse óleo de cozinha é veneno. Sabe o que eu consumo? Banha de porco. Você não vai consumir com isso. Sabe? Comendo pizza, alimento ultraprocessado. Não vai. Aquilo não tem nutriente algum. Não tem nutriente. Você não vai colocar no lugar. Isso não vai fazer com que a sua microbiota volte a funcionar. Até porque, se não tiver nutriente necessário ali para que as bactérias absorvam, o que ela vai absorver? Teu corpo, tuas células, a parede que deveria proteger. Não tem nutriente, vai comer alguma coisa. Percebe? Então, Hipócrates de Cós, ele já vem falando que teu alimento seja o teu remédio é o alimento. Então, eu estou falando disse para você, tratamento emocional com um profissional que vai te ajudar. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, com reprocessamento generativo, com dessensibilização somática, com hipnoterapia. Eu trabalho com tudo isso junto, você nem vai perceber o que está acontecendo, eu estou fazendo tudo contigo. Pacote completo. É tudo na pegada. Isso é uma parte do tratamento. Outra parte do tratamento é a tua alimentação, entendeu? Hoje pela tarde, eu tomei um suco que continha beterraba, cenoura, inhame, gengibre, couve, morango lá para dar um gostinho maneiro e limão. Vitamina C, vitamina D. Tudo isso aumentando a minha imunidade, sabe? Aumentando a minha imunidade mesmo. Tudo isso foi o que eu fiz hoje.
Outro ponto importantíssimo, o que nós podemos fazer? É remédio para nós. Exercício físico intenso. Exercício físico intenso. Por quê? Quando vem a disbiose, entra em discordância, mas entra em desconformidade no nosso intestino, um neurotransmissor muito importante chamado serotonina. É o neurotransmissor da alegria. Já viu que a pessoa que tem ansiedade e depressão, ela não consegue ter alegria? Então, 95% da serotonina no nosso corpo é produzida e armazenada onde? No intestino. Se está em desbiose, vai ter serotonina lá, tu vai ficar alegre com alguma coisa? Vai ficar, pô, maneirão. Não, cara, a vida é uma porcaria, um lixo, me deixa aqui sozinho, eu quero matar todo mundo. A serotonina, que é o hormônio da alegria, não tem, tá em desconformidade, a pessoa vai estar no mau humor o tempo todo. Percebe? E o que a atividade física também faz? Faz produzir serotonina. Percebe? Como muita coisa está lá no intestino. Tem uma parte também da endorfina no intestino. Não é muito, tanto quanto serotonina, mas também tem. Te dá prazer, te dá eliminador, sabe? Está ali. Da endorfina, serotonina, dopamina. Eu tenho que falar os três. A dopamina também tem dopamina lá. E aí dopamina do prazer. Cara, como é que você vai ter prazer? Alegria. Está tudo inflamado. Percebe a importância do intestino? E quando a pessoa vem comigo, eu pergunto logo, e aí, como é que são as tuas fezes? Ué, mas eu vim falar da parte emocional, se eu quer falar de cocô, quero falar de cocô. Aí sabe o que eu pergunto? O pessoal vai ficar com nojo aí. Mas teu cocô tem que ser bonitão assim, igual uma salsicha certinho. Bonitão, sabe? Consistente. Aí quer dizer que teu intestino está em conformidade. Se for quebrado, empedrado, igual cabrito, e você não vai, queridão, está em processo de desbiose aí, tem que tratar, querido. Se quebrar no meio do caminho, pode até quebrar, mas tem que ter uma parte bem bonita lá, bonitona, né? Com feijão e milho. Tá bonito. Ele falou que tomou esse suco aí hoje, eu também tomei uma coca bem gelada para dar uma ajuda. Nem zero, né? Nem zero. Pelo amor de Deus. Cheio de açúcar. Mas, assim, a ansiedade está no nosso dia a dia e a gente dorme e acorda com aquilo, né? E o que ajuda a gente, né? O senhor falou que o mau humor, a pessoa não consegue ter alegria, né? Está sempre de mau humor. E às vezes a gente acorda já de mau humor. O que poderia ser usado para evitar logo de cara, né? Eu acordei, o que eu posso fazer para o meu dia não ser aquele dia todo de mau humor, sabendo que ao decorrer do dia eu vou encontrar, né, quais ansiedades que eu tenho? Bom, uma coisa que é muito importante, vai ser difícil para muita gente o que eu vou falar agora, principalmente para de criança, né? Adolescente e criança que acaba manifestando isso que nós estamos falando, geralmente o problema está dentro de casa. E é onde os pais falham, que às vezes traz para mim, meu filho está com TDAH, meu filho está com ansiedade, meu filho está com isso, está com aquilo, eu vou conversar com aquele filho, mas eu vou conversar também com os pais. E geralmente o problema vem dos pais. E aí quando eu aponto o problema que está ali naquele relacionamento, não, que isso, não, o problema é com meu filho. Ele está manifestando algo que vocês estão fazendo com ele. Aí o pai e a mãe geralmente, então o problema sou eu? Não é você, mas a maneira como você está tratando a sua família, entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Sair do ambiente, e muitas vezes o ambiente que está nos ferindo é o ambiente dentro de casa. Mas você sair daquele ambiente é importante para você eliminar aquela ansiedade recorrente, aquele estresse recorrente, porque pense comigo, imagina uma criança que vê violência doméstica em casa dia sim, dia não. Contra ela, contra a mãe, contra o pai, vive situações, percebe? Então aquela criança, aquele ambiente de dentro de casa está fazendo isso com aquela criança. Aí os pais traz para um profissional. Meu filho está assim, estou levando no psicólogo e não está adiantando. Claro, o psicólogo vai lá e tira o que está dentro. Chega em casa e coloca de novo, aí é secar gelo. Então, o que eu devo fazer para não acordar nesse tipo de situação? A primeira coisa que você pode e deve fazer sem consultar profissional nenhum, sai do ambiente estressante. Procura fugir, sair daquele ambiente. Pastor, sou um adolescente, ou então é o meu trabalho, questão financeira, não posso deixar. Então você vai ter que olhar e se fortalecer, vai ter que olhar para fora. O que você tem que fazer? Procura um profissional que vai trabalhar sério com você e dessensibilizar essas questões. Você vai precisar mudar a sua alimentação, vai precisar mudar o teu estilo de vida fazendo exercício físico. Você vai precisar... é muito parecido. Para você fazer um tratamento completo, é muito evangelho.
Muito parecido com o evangelho. Quer viver o evangelho de verdade? Vai ter que mudar de vida. Quer sair da depressão e da ansiedade? Vai ter que mudar de vida. Entendeu? Você, inclusive, vai ter que se nutrir de, como eu falei do suco aqui, de alimentos que vão te fortalecer, porque esse processo de ansiedade e depressão consome os teus nutrientes. E aí, como é que você vai viver, como é que você vai ter disposição para trabalhar sem vitamina D, ferro, vitamina B12, magnésio, zinco? Tua memória vai começar a falhar, você vai começar a ter fraqueza, desmaio, indisposição, queda de cabelo, fraqueza de unha, porque se você não tem esses nutrientes, tudo isso vai falhar. E o teu corpo vai começando a se consumir. Percebe? Essa questão que o Kaique falou, de acordarmos, assim, às vezes algumas pessoas têm a crise de ansiedade, a gente sabe que esse exemplo que você está dando do exercício físico, da alimentação, isso conta muito. E a gente sabe que a gente tem uma bomba de energia que está ali dentro, mas ela está travada, que é a gordura acumulada. E essa gordura, quando a gente faz esse exercício físico, a gente sente um pouco de dor, algumas pessoas no início, mas isso conforme o tempo ele vem, né, melhorando, a gente vai acordando com mais energia. Isso ajuda muito também no dia a dia, né? Então, essa gordura abdominal que muitos homens têm, e muitos pastores se orgulham de ter, essa gordura abdominal, ela tem uma chamada enzima aromatase. Presta atenção nisso aí, principalmente os homens aí. Fica ligado agora. O que eu vou falar agora me estimula muito a não ter essa gordura. Essa enzima aromatase, ela pega a testosterona do homem, que é o que nos dá força, foco de caçador, que nos dá vigor físico, vigor mental, que nos dá condição de ir à frente, de liderar, nos dá, sabe, quando eu falo foco de caçador, né, o pessoal fala, homem pensa em uma coisa só, chama-se foco de caçador. É aquilo. É um homem que tem um nível de testosterona alto. A enzima aromatase, ela elimina a testosterona do homem. O homem começa a ficar mais sensível. Perde testosterona. Um homem na minha idade, tenho 44 anos, ele tem que ter no mínimo 450 mililitros, acho que é mililitros, esqueci, de testosterona. Se tiver abaixo disso, ele começa a ter uma síndrome do homem irritável. Sabe o que é isso? Toda hora o homem está irritado. É igual a TPM da mulher. O homem começa a ficar irritado, reclama de tudo, chora à toa, briga por tudo, chora por tudo, se importa com tudo. Entendeu? O homem com a testosterona alta, ele quer resolver problema. Homem é isso, resolver problema. E trazer a caça para dentro de casa. O que tem para fazer? Isso. O homem que está com testosterona baixa, ele começa a reclamar de tudo, se importa com tudo. É isso aí mesmo. O homem que está com testosterona alta, ele vai até fazer, mas isso é necessário para resolver o que nós precisamos resolver? Então deixa para depois, vou fazer o que tem que resolver. Até meio assim, meio duro. É isso mesmo. O homem com a testosterona um pouco mais alta, ele tem uma certa agressividade, até no falar. Não estou falando que ele tem que ser agressivo, mas você vê que tem uma dureza. Então, essa enzima aromatase, ela derruba a testosterona do homem e faz isso com ele, prejudica o homem. E se o homem estiver passando por um processo de ansiedade, tudo se agrava. Percebe que uma coisa vai sobrepondo a outra e vai prejudicando ainda mais o homem? Exatamente isso. Então eu busco não ter essa gordura abdominal, porque isso pode até ajudar na disfunção erétil e impotência sexual. Eu não estou afim desse negócio, não. Aí o homem vai para Tadalafila, coisa que daqui a pouco não vai fazer mais efeito. É isso aí, a parada mesmo. E com o passar dos anos, as gerações, a tendência é ter menos, né? A testosterona estar menor, não é isso? Pelo nosso estilo de vida, pelo nosso alimento processado, plástico que a gente ingere. Entendeu? Não tomar sol. Hoje em dia o pessoal tem medo de sol, cara. Hoje, não porque eu estava aqui meio... Pastor, tu é maluco. Tudo bem. 12h15 eu estava no sol, sentado na cadeira de praia, na frente da minha porta. Foi até 12h30. Toma ali sol na carcaça. Vitamina D da raiz, né? Tem que estimular a vitamina D, cara. Porque eu tinha acabado de tomar óleo de fígado de bacalhau. Toma ali vitamina... tem que funcionar, meu. Eu tenho 44. Não estou afim de ficar tomando Tadalafila. Tá maluco? O iogurte, né, o que a gente escuta bastante. É verdade ou é um marketing que ele ajuda no intestino? Iogurte natural é um probiótico poderoso. Você está tendo problemas no intestino? Tome iogurte natural. Outra coisa é kefir. Até comprei agora há pouco no Mercado Livre. Kefir é muito importante. Chucrute, amêndoas, muito importante. Uma coisa que é importante também, quer ver? Que eu tomo esse mês não sei se eu vou comprar. Eu comprei o kefir, então não vou comprar não. Suco de aloe vera. Alguém sabe o que é aloe vera? Sabe o que é aloe vera? Já ouvi falar. Só da antiga.
A babosa, o suco de babosa, limpa teu intestino, que é uma maravilha. Deve ser bom. Compra o suco pronto. Ai, que nojo. Compra o suco pronto. Ó, o suco pronto não é gostoso, não. Tô lá avisando. Não, não é gostoso. Mas toma o suco. Você prefere ter o quê? Desbiose? Passar por isso tudo ou tomar um golinho por dia de babosa? Falei isso para uma jovem, não, para a avó dela. Que eu atendo ela lá para Campo Grande. Né? Eu falei para ela assim, ó. Essa semana, bifão de fígado para você, acebolado, meio mal passado. Purê de batata aí. Pode fazer, bifão de fígado. Aí, eu cheguei, e aí, comeu? Minha avó falou que não gosta. Fiz a sessão, tudo e tal, todo feliz, tudo muito bem, tudo muito bom. No final eu falei assim, avisa para sua vovó que é melhor comer fígado do que ter câncer no intestino, tá? É nesse nível, não brinco não. É melhor comer fígado do que ficar do jeito que você estava, caída na cama, jogada lá e não ter disposição para nada. Avisa para a vovó, tá bom? O ruim é ficar desse jeito. Bife de fígado, uma maravilha. Eu trabalho assim, não tem caô. Quem não quer, mete o pé. É desse jeito. Dá para fazer um exame da microbiota e vale a pena? Para você descobrir se tem a disbiose, não tem né? Não há um exame. Existem os sintomas. Por exemplo, vamos falar de... O pessoal diz que tem a síndrome do intestino irritável. A pessoa tem que ser um médico, eu não sou médico, ok? Mas tem alguns indicativos. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. A pessoa está mais de 3 meses com muitos gases, a pessoa está mais de 3 meses com muita dor abdominal. Quando vai defecar, viu anos, dói para defecar, tem que fazer muita força. A pessoa também está tendo sangramento, ela vai fazer as suas necessidades, vê o sangue lá, a pessoa está emagrecendo, né? A pessoa está fraquejando, a pessoa ela se sente assim. Então, tem muitos indicativos. E quando chega nesse nível, cara, desbiose está no máximo, né? Quando se chega nesse nível aí. Mas, quando a pessoa tem constipação, já é início de desbiose. Alguma coisa não está certa. Se não está certo, se não está equilibrado aquele ecossistema, já é desbiose, pode ser considerado. Então, não há um exame. Observe suas fezes. Você vai no banheiro, está ali igual uma salsicha bonita lá, e quando ficou enroladinho, bonitão, aquela serpente, então está tranquilo. Se você bebe o que eu falei aqui, beterraba, tal, se você bebe isso todo dia, você vai ver que quando você for no banheiro vai ficar até vermelho lá a água. É porque está ingerindo. É melhor vermelho do que quebrado. É melhor vermelho do que bolinha, né? Vermelho da beterraba. Então, assim, não há um exame, mas você pode olhar o indicativo, o que o seu corpo está dizendo e falar, opa, preciso me cuidar. Né? Então é bom se cuidar. Existem muitas pessoas que acabam... eu tenho gastrite nervosa. Eu tenho. Então, tá ligado, né, mano? Já marca uma consulta já. Esse aí eu tenho que bater nele, que ele sabe por quê. Tem que dar uma coça marcar a consulta. Tem que dar uma coça. Ele sempre quando fala isso me dá vontade de agredir, né? Deixa pra lá. Eu tenho. Não, vou correr atrás. Esse ano não passa. Tem mais uma pergunta? Deixar tua esposa, a viúva aí, eu faço casamento. Não. Tem um candango que eu falo, deixar essa mulher bonita aí, a viúva, amanhã, vai chegar um candango, eu vou fazer o casamento, amanhã, irmão. 8 horas, já estou lá pegando sol, correndo a Guilherme. Isso aí, vai lá. Mais uma pergunta, o futuro da saúde mental, ela pode passar pelo nosso intestino? Antes de você responder, alguém mais tem alguma dúvida? Para vir aqui à frente. A gente vai abrir aí para a plateia, né? Tem a galera do Rio de Janeiro, São Paulo. Distrito Federal. Aí, ó. Vocês podem ficar à vontade para vir aqui. Redonda. Europa. Maranhão aí, ó. Gente do Maranhão aqui. Vila Vintém. Opa, é nóis. Eu sou de Camará, parceiro. Som. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Jonatas, da Igreja Metodista do Barata. Já fui paciente aí do pastor Jefferson, né? Eu preciso se entregar não, mano. Não, mas eu indico, super indico, me ajudou muito. Olha o jabá. Pô, foi demais. Então, a pergunta que eu queria fazer como você falou, né, que ao longo da vida, né, a gente vai passando por determinadas situações e vai reforçando, né, as coisas que foram geradas, né, no nosso psicológico, né, os transtornos e etc, etc. E a pergunta que eu queria te fazer é justamente como tratar não a questão do passado, mas como eu posso me prevenir para o futuro, sabe?
como eu posso proteger a minha mente para que certamente passaremos por situações difíceis na nossa vida, né? E como nós podemos lidar com essas situações, né? Como nós podemos evitar com que essas situações nos afetem a ponto de virar um transtorno e etc. Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, para responder a pergunta do Jonathan, é o seguinte, eu quando atendo uma pessoa, eu busco ensinar, dar a ferramenta na mão daquela pessoa e ensinar a usar, tá bom? Porque de maneira nenhuma é minha intenção ficar com alguém o tempo todo, ad eterno, de maneira nenhuma. Então eu dou ferramenta para essa pessoa. E uma das ferramentas é ensinar para essa pessoa que a resposta para a saída já está nela. Porque o mesmo sistema nervoso que grava as coisas ruins e te deixa em alerta é o mesmo que também quer desgastar aquilo. Entendeu? O sistema é perfeito, cara. Deus é perfeito. O mesmo sistema que grava e te coloca naquele sistema de ansiedade é o mesmo que quer lidar com aquela situação e fazer algo aí. Grava isso que eu estou falando, que é fazer a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Nosso sistema nervoso é basicamente feito de neurônios. Os neurônios, eles encontram caminhos para poder superar aquela situação. Isso é fantástico. A criança tem maior facilidade nisso e as mulheres também têm maior facilidade nisso. Ok? Então, um neurônio, ele pode fazer, em média, até 10 mil conexões, caminho, para comunicar aquilo que está acontecendo. Ele comunica através de neurotransmissores. Se o neurônio está encontrando problema naquela situação, ele quer encontrar um caminho para sair daquilo. Mas como ele encontra esse caminho? Lidando com aquilo. Vou dar um exemplo. Imagina se você tivesse muito medo de sangue, e trabalhasse numa empresa de limpeza, e a empresa tem um contrato com Albert Schweitzer para trabalhar na sala vermelha. E você vai para a sala vermelha. O inferno. Tem medo de sangue. No primeiro dia, no segundo dia, na terceira semana, você almoça dentro da sala vermelha. Tu não está nem aí. Por quê? Já acostumei, não é assim que a gente fala? Você fez a neuroplasticidade, os teus neurônios, o teu sistema nervoso já assimilou aquela situação, já fez a neuroplasticidade, você já superou o medo e a dor ao lidar com aquilo, você já não sente mais aquilo tudo. Então, como se prevenir? Primeiro, lidando com as dores do passado e ensinando o teu sistema nervoso a pôr aquilo para fora. Ele pôr aquilo para fora, logo eu vou te ensinar a todas as vezes que você tiver que lidar com situações difíceis, a você agir de determinada maneira para poder eliminar aquilo e você mesmo fazer o processo. Você mesmo fazer o processo. Uma parte desse processo, aí vai a resposta que o Yuri fez, fez sobre acordar, já acordar ansioso, né? Foi você. Você pode acordar, e faz parte do processo, é um processo muito importante, ele sabe o que eu vou fazer agora, correto? Respira, mano. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Esse movimento vai fazer com que o teu sistema nervoso libere um neurotransmissor chamado GABA, que te acalma, e um outro chamado ocitocina, que te dá o bem-estar. É o neurotransmissor do amor. Aí você vai lidar com aquela situação cheio de GABA e ocitocina. Então você não entra no processo da adrenalina, nem na noradrenalina, correto? E eu vou fazer com que você lide com aquela situação, dessensibilizar aquela dor, você vai lidando com aquilo em ciclos, com aquela situação, o teu sistema nervoso vai encontrar o caminho para superar, e quando você vê, você vai falar assim, já nem dói mais. É incrível. Primeiro tu vai chorar, vai doer, eu já falo logo. Vai doer. Você vai pode sentir uma dor psicossomática, uma dor que está na tua mente, mas ela se manifesta no teu corpo, também tem isso. Tem gente que sente dor de cabeça, dor não sei o quê, dor no braço, aí a dor de cabeça muda de lugar, são dores psicossomáticas. Aconteceu com você? E eu lembro que no consultório com o senhor eu sentia dor de cabeça direto, minha cabeça ficava... Aí você falava, respira e... Respira e sinta a dor. Sinta, deixa ela. Agora mudou de lugar. Vai, se concentra nela. Queira ela. Eu machuco. Queira. Sinta, a dor é sua, vai lá. Daqui a pouco ela faz assim, ó. Tuf, e não volta nunca mais. Mas você precisa passar pelo processo. Entendeu? Muita gente foge de mim porque esse processo é um processo intenso. É duro, não é fácil não. Mas vou falar para você, o meu professor, ele falava o seguinte, não jamais vou falar isso. Quando a pessoa falar que está doendo, que está sofrendo, que aquilo, fala F para ela.
Eu falei, cara, tá doido, eu vou ficar falando isso. Ele, não fala não, só pensa. Eu não vou pensar, né? Mas o dane-se eu penso. Que se dane, é contigo, não é comigo? Eu penso, tá? Sofra mesmo. Sofra que isso vai trazer cura. Então, assim, você aprender a lidar bem, pro meu futuro, como vai ser meu futuro? Será que eu vou viver isso tudo de novo? Você precisa fazer todo o processo que eu digo. Eu digo o seguinte, ó, faça o que eu mandar religiosamente. Se não fizer, você que vai sofrer. Se fizer o que eu mando, tu vai sair daquele processo. Mas tem gente que depois da primeira e da segunda, aí vê um ganho muito grande, que tem o ganho é muito rápido, fala, já estou bem, mete o pé. Aí na terceira fala assim, ei, Jefferson, não, tive um problema, né? Não consegui chegar, começa a dar desculpa. Eu falei, valeu, show de bola. Quando o bicho pegar, tu volta. Eu vou estar aqui, entendeu? Então, eu dou ferramentas para a pessoa se prevenir e aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com suas dores. Porque dor e ansiedade você vai ter para a vida inteira. O que eu ensino é você não acumular. Muito Valeu? obrigado, meu amigo. Show de bola. Tem mais uma pergunta? Não? Mas Chega aí, tem. mano. Boa noite. Satisfação, sou Isaac. Então, tempo atrás a gente sofreu a perda da minha mãe e, consequentemente, essa perda, eu comecei eu tinha muita expectativa de ver muitas coisas com a minha mãe na minha vida e conquistar algumas coisas e ver ela crescendo. Isso eu acho que pode ser uma coisa que eu até... E aí hoje, mas eu vivo quase sem expectativa nenhuma. Isso mudou tanto a minha vida que isso eu não sei se isso está interferindo nas formas que eu estou pensando, na forma que eu estou buscando as coisas que eu queria e coisas para mim que têm menos valor. Eu não sei se isso chegou a somatizar ou se isso é uma coisa normal de alguém que teve uma experiência e está se readaptando. O que o senhor acha? Quanto tempo sua mãe morreu? Vai fazer 5 anos em janeiro. 5 anos, ok. Eu não sou psicólogo, mas psicologicamente, o luto, ele é normal, sadio, até 1 ano pós-morte. Depois de 1 ano, se houver situações, é preciso averiguar, ok? É preciso viver o luto na sua intensidade. Você vivendo o luto, sentindo a dor, chorando, você toca na dor, chora, sofre, dessensibiliza. Mas é interessante que a pessoa hoje em dia fala assim, fulano vai fazer vergonha lá no cemitério, segura isso aí, hein? Impede que a pessoa viva o processo, ok? Você acabou de dizer que tinha expectativa de viver algumas coisas com a sua mãe, de viver, de experimentar ali com a sua mãe. Essa pessoa já não está mais aqui, ok? Se essa pessoa não está mais aqui, pode ser que viver essas coisas não faça mais sentido, porque fazia sentido viver com quem? Com ela. É importante perceber até onde isso está te atrapalhando na sua vida. Porque, por exemplo, não sei se você é casado, solteiro e tal, se as coisas que você tem a conquistar na sua vida já não fazem mais sentido para você, porque a sua mãe não está mais aqui, tem que pensar, porque senão a vida pode começar a não fazer sentido para você. Se a vida não faz mais sentido, para que estar aqui? Olha onde vai. Por que estar aqui se não tem mais sentido? Se não tem mais sentido de estar aqui, para que viver? Se não tem mais sentido de viver, faz sentido? Não estou dizendo que é o teu caso, mas estou mostrando um caminho para onde isso pode ir. Então, o que acontece? Seria interessante ir até a fonte dessa dor, para ver e saber se há alguma coisa, se há alguma interferência por conta dela não estar mais aqui. Por exemplo, meu pai, quando faleceu, eu fiquei cerca de 1 ano sem passar passar na rua, acho que eu passava, sem entrar no quintal. Só olhava assim de longe, sem entrar no quintal. Meu pai não está mais lá e tal. Para eu entrar no quintal, para eu entrar na casa, depois eu morei 1 ano naquela casa. Mas assim, foi um processo, sabe? Eu vivi esse processo de luto e eu ainda não atuava nessa área, né? Então, assim, a morte de um ente querido como mãe pode ser uma experiência avassaladora que pode sim trazer algumas barreiras para a sua vida. Pode trazer, não estou falando que é isso. Precisaria, de fato, averiguar para saber se é isso que está acontecendo. Mas faz sentido para você o que eu falei? Sim. Entendeu? Pode ser essa questão aí acontecendo. Até que eu passei muito tempo nessa questão de não ter um propósito tal, mas ir na igreja, a gente conhece a palavra, e Deus foi trazendo uma das coisas que é o mais difícil, acho, para alguém que pede, que é se perdoar, porque a gente sempre tem uma culpa, mas assim, a questão de você se dar a oportunidade também de experimentar uma coisa nova.
Então, é esse desafio que eu estou tentando agora superar. Se eu não vou alcançar o que eu podia alcançar lá atrás com as minhas expectativas, eu preciso gerar coisas novas. Só que aí eu sempre estou esbarrando com aquela situação, não quero botar expectativa. Assim, pô, se você falar pro meu pai no médico, ele vai. Eu falei, pai, ele é meu pai, eu sou filho e tal, e meu pai morreu. Pronto, acabou comigo. Foi só através de Jesus, né, e através do Senhor que eu pude me perdoar isso tudo. Mas aí, o que não aconteceu comigo foi a questão da conquista. Comigo já é o contrário. Né? Quando eu conquisto algo, por exemplo, a graduação em teologia. Quando eu conquistei a graduação em teologia, eu falei, meu pai sentiria orgulho de mim. Então, acaba sendo o contrário. Né? Se isso está sendo uma barreira para você, precisa averiguar, porque você pode começar algo e não terminar. Sabe? Não vou colocar expectativa, então por que colocar tanta energia, tanto investimento? Pode não dar certo. Bom, pode não dar certo, mas e daí? Bota o investimento mesmo. Se não der certo, não deu, eu tento outra e vamos que vamos. Mas se isso está sendo um impeditivo para você, aí precisa sim averiguar para saber se de fato se é a questão da sua mãe ou outra coisa. Porque muitas vezes a gente acha que é a mãe, alguma coisa ali, pode ser algo na infância. Quer ver? Tem muitas crianças que falam assim, tu não vai ser nada, você não vai conquistar nada na vida, assim tu não vai crescer, assim tu não vai ser nada. Você não vai conseguir estudo. Entrou ali, amigo, complicado, entendeu? E aí, com aquilo que eu falo, né, a forma como eu trabalho, eu vou até aquele ponto daquela pessoa. Se tiver ali, vou achar. A não ser se a pessoa mentir para mim. Se mentir para mim, eu perceber que está mentindo, eu vou falar, o problema é teu, eu digo mesmo. Entendeu? Então, pode ser, faz sentido. Respondido? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Tem mais alguma pergunta? Não? Para a gente encerrar, né, que o nosso tempo já bateu, hoje, qual é a dica que o senhor dá para a gente sair daqui e começar uma mudança de vida em tudo que a gente abordou aqui? Bom, vamos lá. Se você vive com um transtorno de ansiedade, procura um profissional que vai trabalhar com você. Não esteja, aí me perdoe, né? Não esteja interessado apenas no teu dinheiro. Procura um profissional que vai te direcionar no caminho e vai te ensinar o que deve fazer. Esse profissional, ele vai trabalhar com você, seja de uma forma cognitivo-comportamental, ou outras que eu falei aqui, ou até outras que também existem, né, a qual eu não domino. Esse profissional vai trabalhar com você. Procura um profissional. Pô, não consigo. Sozinho eu não consigo, tem que procurar um profissional. Segundo, vai ter que mudar de vida. Atividade física. Vai ter que se alimentar melhor. Você está tendo cansaço excessivo, extremo, vai ter que fazer alguns exames de sangue, procurar um médico, fazer alguns exames de sangue, né, para saber como está a sua vitamina D, ferro, zinco, magnésio, complexo B. Precisa saber como isso está para poder repor. Você precisa entender, tem muita gente hoje em dia tomando vitamina D. Mulheres aí são mestres em ter vitamina D baixa. Estou cansada e tal, vitamina D. Precisa ingerir vitamina D com gordura. Por isso que eu tomo óleo de fígado de bacalhau, que é gordura. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela funciona melhor com gordura. Então, você tem que se alimentar melhor. Procurar se alimentar com gordura animal. Ai, pastor, e o colesterol? Atividade física intensa que você vai fazer. Precisa fazer. Entendeu? Verificar a sua alimentação, o seu sono, tá? E fazer tudo aquilo que for necessário para que você melhore, cara. Principal, vamos lá. Não consigo sair desse ambiente estressante, que é importante, mas é meu trabalho, tem que trabalhar. Principal, saia do ambiente, não consegue? Então, procura um profissional, alimente-se melhor, sai da alimentação processada, ultraprocessada, sai disso. De vez em quando, pô, ninguém é de ferro, né, mano? Mas sai disso, alimente-se melhor, exercício físico. Beleza? A dica também para os homens, né? É o exame de testosterona. Você vai fazer o exame de testosterona para saber como é que você tá, né? Saber como é que tá a tua força, pô. Homem falhando aí, não estou falando apenas sexualmente falando não, gente. Mas falhando aí com cognitivo, ficando fraco, se perdendo. Não sei, estou cansado, estou desanimado. Cara, vai fazer os exames, vai procurar o médico, aumenta a testosterona, foco de caçador, força, resolver problema, homem resolve problema. Vai perder a barriga, show, aí, e segue com a tua vida. Sentiu aí agora. Indireta? Bem direta. Tá ligado, né? Bem direta, né, pai? Tá ligado, tu também. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso Jovem Cast. Espero que vocês tenham... Tem uma pergunta? Duas? Ih, rapaz.
Ô, maravilha. Vem aí, então, Dá. chega aí. Produção, 2 perguntas dá? Dá, fala Dá? que dá. Liga aí. Noite. Eu queria perguntar pro pastor, porque quando eu fico ansioso, é comigo. Quando eu fico muito ansioso, o meu nariz começa a sangrar. Começa a sangrar muito, eu queria saber por quê. Boa pergunta. Vamos lá. Lembra que eu falei na noradrenalina? Noradrenalina, o que ela faz? Ela diminui a espessura das artérias, porque está passando muito sangue, correto? Na sua narina, as artérias são muito finas, assim como as artérias dos nossos olhos, muito fina, da narina. Então está passando muito sangue ali. O que pode estar acontecendo? Estourando. Tuf, estourou uma artéria dessa, sangrou. A noradrenalina não consegue. Ela diminui, mas tem muito sangue, estoura. Entendeu? Isso acontece com muitas pessoas quando tem um aneurisma cerebral. Estourou uma veia no cérebro. Deu ruim, mano. Está acontecendo no seu nariz. Então, o que tem que fazer? Você pode, cotidianamente, fazer o exercício de respiração, como eu falei aqui. Você pode buscar o tratamento, atividade física, tudo isso que nós falamos. Mas, por que isso acontece no meu nariz? Possivelmente, né, fica nervoso, fica ansioso, muito sangue passando, estourou a artéria, sangrou. Beleza? Valeu, meu amigo. Procura Mas, ajuda, hein? Fala isso pra todo mundo. Tu nem falou da Antuela, teu nome? É Betel Realengo, né não? Ah, tô vendo teu pastor te olhando aqui. Tem a próxima. Oi? Pá. Prazer, Isabela. Também eu vim com 2 perguntas. A primeira foi em nome dos jovens. Que é como vencer um trauma de, tipo, fazer uma prova, a gente foi reprovado, mesmo estudando muito, e vendo, por exemplo, muitas pessoas que não se esforçaram tanto quanto a gente passando, e eu queria saber como vencer esse trauma, como poder se preparar, e porque depois desse trauma a gente não consegue mais se sentir capaz e acaba se desanimando. Boa pergunta. Né? Eu vou voltar sempre para como eu gosto de trabalhar. Tá bom? Como vencer esse trauma? No tratamento, eu vou fazer com que você venha lidar com aquela situação que você viveu. E se você tremeu, você vai tremer na sessão, você vai chorar. Você sentiu dor no estômago, vai sentir. Eu te colocaria de cara com aquela situação e deixaria você, que é pronta para poder superar aquilo. Ok? O teu próprio sistema nervoso iria fazer o trabalho. Eu apenas conduziria você nisso. O primeiro ponto é você fazer o que você está fazendo. Se foi com você, é falar, a gente acaba sentindo um nível daquilo que aconteceu. Imagina ver de novo. O que eu faço? Coloco para ver novamente. E se ver naquele local. E sentir tudo aquilo. Então, é a maneira mais eficaz que eu conheço de fazer com que você supere esse trauma. É o tratamento. Né? E por que agora não me sinto mais capaz de passar naquela prova? Porque o teu próprio sistema nervoso simpático, é a parte que nos deixa em alerta, ele verificou que aquilo foi nocivo, que trouxe sensações ruins para você. E aquilo ficou gravado. Aquela sensação ruim, quando bate diante de uma nova situação igual ou parecida, traz essa sensação de medo, de incapacidade que teve naquele momento. Bom, eu reprovei, e me frustrei, não passei, decepcionei minha família, desperdicei uma oportunidade. Então, essa sensação virá todas as vezes que você pensar na prova. Pensou na prova, e seja a prova que for, prova de trânsito, prova de carteira de não sei o quê, prova, pode ser que aconteça, entendeu? Vou fazer uma prova na escola dominical. Ai, meu Deus, prova de novo? Entendeu? Pode ser que aconteça assim, pode ser que não. Mas essa sensação que sentiu a primeira vez, ela está sempre visitando a pessoa. A pessoa não vai se sentir capaz porque está sempre sentindo medo, sempre sentindo a frustração, sempre sentindo a decepção de que viveu a primeira vez. Tem que ir lá na primeira vez, limpar aquela área, e isso, como se fosse um dominó, vai acontecendo na sua vida inteira. E a segunda... Calma aí, é porque eu anoto. Ótimo. E a segunda pergunta é porque muitas das vezes passamos por situações ruins que ficaram marcadas, mesmo tendo sido passado 3 ou 2 anos atrás, e às vezes, de repente, a situação vem à tona, mesmo em situações que não envolvem esse tema. Condicionamento pavloviano. Ivan Pavlov, que eu falei no início. Eu citei 2, não falei o terceiro, né? Condicionamento pavloviano. Teu sistema nervoso gravou aquilo e sempre trará todas as vezes que você estiver numa situação igual ou parecida.
E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já viu o seguinte? Ó, quero comprar tal carro. Quero comprar um Fiat Uno 95. Amo esse carro. Quando você diz que quer comprar um carro tal, toda hora esse carro aparece? É porque o teu sistema nervoso gravou aquilo que você quer e todas as vezes que você ver aquele carro, ele vai, ó o carro que você quer comprar, ó o carro que você quer comprar. Aí parece que esse carro aparece toda hora. Mas quando você não tinha esse carro em mente, toda hora ele também estava passando. Mas você não tinha foco naquilo. Entende? Então, quando tem algo gravado nesse sentido, o teu sistema nervoso vai focar sempre naquilo. E de tudo que aconteceu. Então, parece que aquela situação toda hora vem. Algo igual ou parecido está toda hora acontecendo. Toda hora está acontecendo. Mas como o teu sistema nervoso focou aquele fato que te marcou, você vai, cara, toda hora isso parece que acontece. Toda hora já está acontecendo. Mas aquilo marcou e gravou e trouxe sensações. Então, toda hora você vai sentir tudo aquilo. Condicionamento pavloviano. Quer ver como o marketing sabe que Ivan Pavlov descobriu e faz com a gente? Se eu falar assim para vocês, ó. Jornal Nacional. Eles sabem, cara. Joga uma musiquinha. Boa noite. Tá condicionado. Tá condicionado. Quem é mais da antiga aí do meu tempo, vai ouvir a musiquinha assim, ó. O búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem. O que é isso? Parmalat. Ó, diz isso tudo os bichinhos da Parmalat, mano. Ué? Isso aí eu não sei. Parmalat. Isso aí eu não sabia, não. Ô, tu tem mais de 40, é velho, igual a mim. Entende? Então, assim, as coisas vão gravando na nossa mente. Quando grava, a gente foca naquilo. É por isso que, aconteceu algo há 3, 10, pode ser há 50 anos atrás. Gravou, não dessensibilizou, toda hora tu vai focar naquilo e vai te trazer a mesma sensação como se fosse hoje. Ok? E, tipo, por exemplo, situações em casa, brigas de pais. Todo mundo já passou por isso, eu acredito que sim. 100% de certeza, praticamente. Tipo, o trauma do grito, isso é normal, certo? Tipo, na escola o professor fala um tom mais alto e você tem uma sensação ruim. Isso é gerado por causa do trauma, do mesmo motivo que o senhor falou, tanto da prova e tanto das sensações ruins, dos pensamentos ruins, certo? O trauma de dentro de casa, ele é mais aprofundado. Por quê? Que você acabou de falar, me deu a oportunidade de trazer uma explicação aqui muito boa. O trauma de dentro de casa, ele é mais aprofundado porque dentro da sua casa está ali quem deveria te trazer carinho, amor, compreensão. E o outro que deveria trazer segurança, sustento, proteção. Quando essas pessoas é quem vai vilipendiar o teu sistema nervoso, amigo, tudo que era ruim vai ficar horrível, entendeu? Tudo que porque o ser humano, ele é assim, ele, né, o mamífero, ele é alguém sociável. Eu preciso desse ambiente protetor. Mas se esse ambiente protetor está me ferindo, cara, essa dor é a mais aprofundada. Então, quando tem a questão do grito dentro de casa, do pai batendo a mãe, agredindo na mãe, você vai sentir uma sensação de abandono e de desesperança, insegurança, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. O pai batendo na mãe, quando essa menina casar, como é que vai ser? Vai buscar o mesmo. Como é que vai ser o relacionamento dela com o homem? Ela vai se relacionar com o homem? Muitas vezes não. Sabe por quê? Porque o homem abandona. O homem bate. Aí muitas vão fazer o quê? Não vou me relacionar com o homem jamais. Homem é isso. Homem é agressor, estuprador. Também tem exemplos que pode até achar normal, né? Porque viveu com aquilo ali e acaba achando normal. Não teve o carinho de pai e de mãe porque eram agressores. Sou carente disso, eu queria ter isso. Encontra no cônjuge, que é um agressor, exatamente, esse carinho. Então, independente do que me faz, da dor que me causa, pelo menos eu tenho carinho. Então eu fico, mesmo sendo ferido e ferida. E aí aquele agressor fala assim, não, a culpa foi sua, porque você fez isso. A pessoa se convence que de fato a culpa dele, a culpa é dela. O nome disso é gaslight. Entendeu? Eu te feri, mas eu te convenço de que o fato de eu ter te ferido, a culpa é sua. Gaslight. Entende? Isso acontece muito dentro de casa. É o pior a se tratar. Sexual, abuso, tudo é pior a se tratar. Entendeu? Muito complicado mesmo. Beleza? Fechamos Obrigada. aqui. Muito obrigado, viu? Bom, não falei o nome do terceiro cara aí. Felipe Pinel. Pinel falava o seguinte, vou terminar sem falar os três. Fiz mal propaganda, pô. Felipe Pinel falava o seguinte, ele era um psiquiatra que ele humanizou a psiquiatria, acho que francês, e ele desacorrentou o pessoal que ficava acorrentado, e ele dizia o seguinte,
ele tratava a melancolia, que é a depressão no passado, com o quê? Com boa alimentação. Ele dizia, se a pessoa se alimentar bem, melhora da melancolia. Se você pegar no passado o que é melancolia, depressão. Felipe Pinel. Valeu? Excelente. É isso. Fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer uma próxima, um novo tema. Se vocês tiverem ideia de um tema, né, que seja interessante para vocês e algo que é atual, a gente pode falar política, né? Muitas opiniões, futebol. Beleza? Então, obrigado, gente, pela participação de vocês. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.